Nós vamos conversar a respeito desse assunto democracia. Aqui no Brasil, vez por outra, se fala muito em um tal de Estado democrático de direito. Uma palavra assim bonitona, né? O cara que nunca ouviu Estado democrático de direito vai pensar assim que é uma coisa espetacular, que é uma coisa do outro mundo, né? Que o cara que abriu o bico e falou isso, Estado democrático de direito, é um cara intelectualizado, é um gênio, é um profundo conhecedor. Estado democrático de direito, meu caro, é simplesmente conversa de vagabundo, conversa de estelionatário. Isso porque, apesar de se usar essa coisa, essa papo furado de democracia, de Estado democrático de direito, quando nós olhamos na prática mesmo, no pente fino, o que acontece aqui no nosso país, não tem nada de democracia. Começa pelo seguinte: essa coisa de democracia, assim, a ideia dela, ela tem a ver com aquilo que é o contraditório. É você andar na contramão das ideias, dos conceitos e ser aceito por isso. Correto? Então, essa que é uma ideia de democracia. Atualmente aqui no nosso país, essa coisa de democracia, cara, é uma verdadeira piada. Sabe por que é uma piada? Porque aqui no Brasil, por incrível que pareça, se você roubar um banco, se você sequestrar uma pessoa, se você fizer tráfico de drogas, se você for ali na beira da estrada roubar caminhão, aquela carga valiosa, você tem grandes chances de até não ser preso. Mas quando você fala, quando você expressa a sua opinião, e principalmente quando você fala e você expressa a sua opinião, e o sistema, o STF e outros por aí não gostam daquilo que você falou, não gostam da sua opinião, você tem grandes chances de ser preso. É muito mais fácil você ou eu ser preso por causa de ideias, conceitos, visão diferente do que se a gente fosse roubar um banco, por exemplo, se a gente fosse explodir um caixa eletrônico, se a gente fosse fazer tráfico de drogas. Dias atrás, o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, aquele Roberto Jefferson, ele foi preso. E o crime dele, qual foi? Ele roubou banco, ele sequestrou alguém, ele estava envolvido em tráfico de drogas? Não. Ele foi preso porque ele expressou ideias, porque ele falou. Então, esse negócio aqui no Brasil de democracia, essa coisa aí de quando você ouvir falar Estado democrático de direito, é uma verdadeira piada, é uma palhaçada, cara. O grande risco é você ser preso. E atualmente aqui no Brasil, esse STF, eu já fiz diversos vídeos aqui falando de STF. Aquele cabeça de ovo, o tal Alexandre Moraes, aquilo é um vagabundo. Ele tem mandado sistematicamente que a polícia prenda pessoas por causa de opinião. Junto com ele tem o amiguinho dele lá, que também é outro vagabundo, o tal de Luiz Barroso, conhecido como
bico de veludo. Bico de veludo junto com a cabeça de ovo, eles têm sistematicamente atuado para que opiniões diferentes, conceitos diferentes, uma visão diferente, ela seja duramente e pesadamente reprimida. Vez por outra, você vai escutar algum vagabundo por aí. Por vagabundo, entenda-se esquerdalha, lacrador, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Serra, Aécio Neves, enfim, todos esses os vagabundos de sempre. Porque eles vão dizer assim, olha, lá atrás, lá na época do regime militar, os militares, eles perseguiram, eles prenderam, eles retirou o direito político de A, B e C. E tudo isso, cara, é mentira. O que o regime militar fez lá atrás com vários desses caras que eu citei aqui, não é que ele perseguiu por perseguir. Principalmente o regime militar, ele nunca perseguiu ninguém por causa de ideias, por causa de conceitos, por nada disso. O que ele fez com esses caras, vários desses vagabundos aí, foi simplesmente perseguir, prender alguns deles, outros precisou até serem mortos, mas foi porque esses caras, eles eram bandidos, eram terroristas, eram vagabundos que estavam trabalhando lá naquela época contra o Brasil. No quesito ideias, conceitos, visões, repito, o governo militar nunca mandou ninguém para a cadeia. Você poderia, naquela época, se expressar à vontade, você podia sair, você podia vir, você podia ir fazer o que você quisesse, você podia viver a sua vida. O governo militar, ele prendeu terrorista, prendeu bandido, prendeu vagabundo. Hoje, em 2021, o que o STF, essa organização de vagabundos, de filhos da puta, de bandidos, tem feito vamos prender pessoas inocentes, como aconteceu com Roberto Jefferson, e vamos colocar em liberdade bandidos. Eles liberaram, eu até fiz vídeo a respeito, tempos atrás, um traficante lá, um tal de André do Rap, enfim, esse tal André do Rap traficante está livre, igual um pássaro. Mas Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, Sarah Winter, aquele deputado Daniel, acho que é Daniel Silveira, todos eles o STF mandou prender. E mandou prender também outras pessoas inocentes. Então, nunca acredite nessa coisa de democracia, Estado democrático de direito. Porque o Estado democrático... Não existe isso, cara. Aqui no nosso país não tem nada de democracia. O STF, o judiciário, na verdade, eles vêm sistematicamente trabalhando de maneira ativa, e não é o papel deles, contra o Brasil, contra nós, os brasileiros de bem. Quando você ouvir falar essa merda de Estado democrático de direito, esse conceito, essa coisa anacrônica, porque se você for perguntar pro cara que abre o bico por aí e fala isso, ele não vai saber te dizer o que é isso. Deixa eu passar aí esse barulho. Então, ele não vai saber te explicar o que é essa coisa, esse tal Estado democrático de direito. Enfim, é tudo papo furado. A realidade é, não temos nenhuma coisa de democracia aqui no Brasil. Se você falar algo que esses caras não gostam, se você tiver ideias que vão na contramão deles, eles mandam você ser preso. Pura e simplesmente isso. Nós estamos
preocupados com toda essa situação que vem acontecendo, mas ao mesmo tempo trabalhando intensamente para que lá para frente nós possamos ter uma situação em que pessoas de bem, pessoas inocentes, elas nunca jamais continuem a ser presas, continuem a ser reprimidas por causa de palavras, ideias, conceitos. É por isso que nós estamos trabalhando em favor do presidente Jair Bolsonaro. Você pode pensar o que você quiser a respeito dele. Você pode não concordar em nada com ele, mas você nunca vai poder dizer que Jair Bolsonaro é contra liberdade. Você nunca vai poder dizer que Jair Bolsonaro ele mandou editar alguma lei, criar algum projeto, alguma coisa para prender pessoas. Que ele, só porque ele não concorda com determinada visão, com determinada ideia, ele mandou que alguém fosse preso. Isso daí você nunca vai poder acusar o presidente Jair Bolsonaro de ter feito com ninguém. Mas essa porcaria de STF, esse tal desse judiciário aqui do nosso país, que supostamente deveria defender a liberdade, é o primeiro que ataca as pessoas de bem, quando essas pessoas de bem não concordam com a visão podre, a visão corrupta desses caras. Certo? Vídeo concluído aqui. Eu espero que você aprecie. Vou pedir aquilo que eu sempre peço, aquela gentileza. Por favor, deixe seu gostei, está bom? Ajuda bastante. E se você puder fazer um pouco mais, se inscreva aqui no canal também, porque isso dá uma força enorme. Joia? Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro.